Oi, pessoas, tudo bem? Mais uma vez aqui, Letícia França. Quem que lembra aí o nosso novo projeto? Simples assim. Simples assim. A gente vai dar continuidade no projeto. A gente continua falando sobre o livro de Gênesis, capítulo 2. Eu penso até em não fazer muito organizadinho. Tipo, tô pensando em alguns livros que eu acho bacana começar já a trazer aqui alguns capítulos. E aí a gente vai trabalhando paralelamente com Gênesis, porque eu já estou fazendo a leitura. Quem não quer a interpretação do texto, mas quer, sei lá, no trânsito, sabe, tá no busão, coloca o fone de ouvido, não consegue ler a Bíblia, tá se movimentando, tal, coloca lá. Procura no meu canal a minha playlist, que a gente já tá em Gênesis 33, já vai para Gênesis 34. Se Deus quiser, hoje ou amanhã, hein? Já vai para Gênesis 34. Então lá você tem só a leitura da Bíblia, tá bom? Com a minha voz. Agora, essa proposta, simples assim, o objetivo é outro. O nosso objetivo é a gente dar continuidade à leitura, mas de uma forma mais dinâmica. Na verdade, não é a leitura em si, mas é a explicação do que o texto está querendo dizer. Então vamos lá, gente? Bora comigo! Em Gênesis 2, né, lá no Gênesis 1 já se falou de toda a criação da terra, né, até a criação do homem. E eu comentei lá em Gênesis 1 que com a palavra Deus criou todas as coisas. Mas quando chegou no homem, ele fez mais do que criar com a palavra. Ele parou. E aí eu falei para vocês, quem olhou lá no primeiro vídeo desse projeto, do Simples Assim, lá em Gênesis 1, vai ver que eu já tinha meio avisado, né, que a gente ia ver hoje a criação, neste vídeo, a criação do homem, tá? Então foi uma coisa diferente. Todas as outras coisas foi, Deus falou que ia acontecer tal coisa, aconteceu. Deus disse que ia acontecer tal coisa, aconteceu. Mas quando chegou no homem, não foi na fala apenas, né? Ele teve umas ações em relação ao homem. E aí diz assim, que aí os céus e a terra foram todos acabados, foi tudo feito, ficou tudo arrumadinho, né? E quando Deus terminou tudo no sexto dia, chegou lá no sétimo dia, ele descansou. E ele, na verdade, toda a obra que ele tinha feito, ele, sabe quando você prepara alguma coisa sua, quando você faz alguma coisa sua, que você fez bem, que você fez legal, que você se sente orgulhoso, aí você senta assim, ó, e observa, né? Olha o que eu fiz, olha que legal, olha que bacana, sabe? Então, a proposta é mais ou menos essa do que aconteceu aqui, tá? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso está no versículo 3 do capítulo 2. Então, o sétimo dia, ele não trabalhou no sentido de, ele não criou nada, ele parou e ele separou, porque quando fala de santificação, é legal dizer, porque as pessoas, muita gente acha que a pessoa que vai para a igreja, ela é santa, né? Ela não tem pecados. Mas a palavra santificar, né? Ela vem da gênese, da origem, separar. Então Deus separou o sétimo dia para tudo. Ele chegou no sétimo dia e falou, agora eu vou parar, agora eu vou contemplar aquilo que eu fiz. Aí lá no versículo 4, começa a falar da formação do homem, né? Foi formado o céu e a terra, quando eles foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, né? Tá explicando o que aconteceu antes, né? Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Olha que interessante. E o homem ainda não estava ali ainda para lavrar o solo, né? Você sabe, quem tem planta, o que precisa fazer? Jogou a semente, lançou a semente, pega a água, tem umas que é todo dia,
Tem outras que é uma vez por semana, tem outras que é de 3 em 3 dias, depende da planta, depende da flor, né? Então tinha o homem para lavrar o solo, né? Mas aí depois o Senhor criou o homem, né? Então o que acontecia antes do Senhor criar o homem, nesses 7 dias? Ele mandava uma neblina, subia da terra e regava toda a superfície. Sabe aquela chuvinha, aquele chuvisquinho, que às vezes a gente até fala, é tão bom, né? Porque esse vai regar, né? O que está nos nossos parques, as árvores que estão nas florestas, tal. Poxa, que legal! E Deus começou a fazer isso antes dele criar o homem. Então, o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Enquanto todas as coisas Deus criou falando, o homem, o Senhor esculpiu. É isso mesmo, gente. Ele pegou o pó da terra, ele pegou a terra, esculpiu o homem, né? Cadê os nossos escultores aí, né? Cadê o povo aí que trabalha com isso? Então pensa no seu trabalho, que orgulho quando você constrói alguma coisa, né? Então ele esculpiu o homem e estava lá, um bonequinho. E aí quando ele estava com aquele bonequinho prontinho, arrumadinho e tal, ele foi nas narinas dele e soprou as suas narinas. E nessas narinas houve o fôlego de vida, que na verdade é o Espírito. Sabe, eu ouço algumas pessoas falarem que quando uma pessoa está na cama para morrer, que de repente ela faz um negócio como... Vocês já ouviram falar disso? Sabe, a pessoa... Tem outras que falam... Depende do tipo de morte, né? Que a pessoa começa a sair uns barulhos dela e de repente... Sabe? Eu entendo que da mesma forma que Deus, quando criou a vida no homem, que ele soprou o nariz e o espírito de vida entrou no homem, quando o espírito de vida sai do homem, é pela narina também. Eu entendo assim, tá bom? Isso aí foi uma interpretação minha. Então vamos continuar, pessoal. E diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Existem muitas especulações, né? Tem gente que fala com certeza exatamente onde é. Tem coisa que faz muito sentido se você pegar mapa. Porque tem gente que fala que a Bíblia, ela é religiosa e é uma lenda, né? Mas se você pega essas informações, isso aqui é uma informação, você que gosta de geografia, gosta de se aprofundar em estudo, pega essa informação aqui. Tá aqui, o Jardim do Éden, ele estava na direção do Oriente, e aí Deus pôs nele o homem que havia formado, ou seja, ele construiu um jardim, tá? Lá no Oriente, num lugar específico, e ele colocou o homem, o ser humano, dentro desse jardim. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Ou seja, ali naquele jardim, tudo que ele já tinha criado, ele colocou ali, sabe? Árvores frutíferas, coisas que a gente poderia comer, né? Coisas que a gente podia consumir, se aproveitar daquilo que ela poderia nos dar, aquelas árvores poderiam nos dar. E ele colocou também lá no meio deste jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele colocou uma outra árvore também, eu inverti a ordem aqui, ele colocou a árvore da vida. Mas eu não quero deixar invertido não, gente. Ele colocou a árvore, está mencionado aqui no texto que ele colocou a árvore da vida e depois a árvore do bem e do mal. Tem gente, sabe,
por causa das propagandas que a gente vê, tem gente que acha que a árvore do bem e do mal tem uma maçã e tem uma relação, uma conotação sexual. Gente, apaga isso, tem nada a ver, mas nada a ver. Em momento algum a Bíblia, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Em momento algum a Bíblia não faz esse tipo de relação da árvore do bem e do mal com sexo, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Mas tinha lá, no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí saía um rio do Éden. Éden é o jardim, para regar o jardim, e dali esse rio ele se dividia, repartindo-se em 4 braços. Olha aqui o povo que gosta de estudar geografia, que gosta de estudar a Bíblia, né, a parte geográfica da Bíblia. Pega isso aqui, essa informação, porque vocês vão encontrar. E eu recomendo também, quem não conhece, o Rodrigo Silva. O canal dele é bem grande, ele é um arqueólogo muito inteligente e ele pode falar com propriedade a respeito desses 4 braços do rio, tá? Um homem muito inteligente, doutor na área dele, muito bom, recomendo, tá bom? Então diz que esse rio que passava pelo Éden, ele era repartido em 4 braços. O que significa? Que tem um rio que ele vai para um canto, vai para outro canto, vai para outro canto e vai para outro canto. Pegou a informação? Pois é. O Rodrigo Silva fala muito bem sobre isso. O primeiro rio, ele tinha um nome, ele chamava Pison. Eu vou falar do jeito que eu consigo entender, tá? Vamos soletrar. P-I-S-O-M. Pison. É o que rodeia a terra de Havilá. A terra de Havilá, rodeia a terra de Havilá. Cadê aí os geógrafos de plantão para pesquisar isso aí? E se você sabe alguma informação sobre isso, põe aqui nos comentários, tá? Onde há ouro, lá na terra de Havilá tinha ouro. O ouro dessa terra era bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Vou pesquisar aqui o que é bidélio, porque de cara eu não sei o que é bidélio. Bidélio, me ajudem aqui, gente. O que é o bidélio? Bidélio vem do latim, ou vem do hebraico também, é uma goma resina aromática comum no Oriente Médio e empregada para falsificar a mirra, ou seja, é uma goma aromática, né? Como se você fosse colocar num ambiente para ficar cheiroso, tal, né? Chama bidélio, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então era abundante em bidélio nessa terra, em Havilá, rodeava, né, na verdade, a terra de Havilá, e a pedra de ônix. Vamos pesquisar também a pedra de ônix, eu conheço, mas vamos pegar mais detalhes aqui, tá? Pedra de ônix, para vocês entenderem, porque a proposta aqui, gente, é vocês não ficarem presos à leitura da Bíblia, mas entender tudo desde a criação, tá? Diz que a pedra de ônix aqui, ela causa proteção, estabilidade e equilíbrio. Vamos ver informação mais técnica. A pedra de ônix é uma pedra preta, né? Isso eu já tinha conhecimento. Fala aí se você já conhecia a pedra de ônix. É uma pedra que transmite uma sensação de peso, solidez e estabilidade no momento em que você a segura na mão. Suas cores escuras, faixas nítidas e polimento suave a tornam instantaneamente reconhecível. Olha que interessante. Algumas pedras exibem brilho, outras captam a luz, outras ainda apresentam efeitos de arco-íris. A ônix é o oposto, ela tem uma força que vem da simplicidade, um olhar calmo e confiante. Já deu para ter uma ideia o que tinha cercando ali a terra de Havilá, né? Uma coisa bem bacana, e provavelmente o ônix ele era valioso naquela época. Então bora, estamos no versículo 13, tá? O segundo rio, lembra dos 4 braços? Nós falamos de um braço só, que é o rio Pison, ou Pison. O segundo rio chamava-se
Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. Se você sabe o que é a terra de Cuxi, onde que fica, se você já pesquisou, já estudou, põe aí no comentário, ajuda aí a gente, tá bom? E o nome, você vê, ele não deu muita informação sobre a terra de Cuxi, né? Lá no rio Pison, ele falou do bidélio, da pedra de ônix, mas aqui só falou que circundava ali a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é o Tigre. Esse rio é um nome conhecido até os dias de hoje. Ó, vai sacando, hein? É o rio Tigre. É o que corre pelo oriente da Síria, da Assíria, dos assírios. Vai ligando as coisas. E o quarto é o Eufrates. Até hoje também se fala sobre o rio Eufrates, tá? Então nós falamos aqui dos 4 braços, tá, do rio que se dividia, passava pelo Éden, pelo Jardim do Éden, e esses 4 rios, eles passavam próximo de algumas cidades. Então vamos recapitular? Rio Pison passava, circuncida Avilá. O rio Gion, ele circuncida a terra de Cuxi. O rio Tigre é o que passa pelo oriente da Síria. E o quarto é o rio Eufrates. Só fala isso, gente. Deixa eu ver se ele faz alguma menção do Eufrates. Eu acho que não. Vamos ver mais pra frente. Tornou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, Deus, quando formou o homem, ele pensou assim: eu fiz essa maravilha de terra e eu preciso que alguém guarde, cultive, cuide, né, mantenha bonita, né, essa terra. A gente sabe que ao longo dos séculos, né, e dos milênios aí, o povo andou meio judiando, né, esse mesmo homem, infelizmente. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Olha qual foi a ordem de Deus, prestem atenção. De toda árvore do jardim comerás livremente, tipo, fica à vontade. Então pensa você tá morando numa casa, digamos assim, de favor, e aí o dono da casa está falando assim: olha, você pode comer o que você quiser, pode abrir a geladeira, come o que você quiser, fica à vontade, a casa é sua, você, sabe, tranquilo, pode comer o que você quiser aí. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Vocês percebem que não está falando nada de maçã aqui, da macieira, nada disso? Tá? Não tem nenhuma referência, pelo amor de Deus, não tem nenhuma referência com maçã. Isso é coisa de gente que não tem mais o que fazer, que quer fazer uma relação de maçã com sexo, coisa assim, tem nada a ver, tá? Ele tá falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa, então, é como se você estivesse nessa casa, falar, ó, pode comer, abre a geladeira tal, mas tá vendo ali, em cima do armário? Aquilo ali, não coma. Por favor, não coma. É isso que Deus mais ou menos quis dizer. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí você pode estar falando assim: ah, Deus criou o homem, não sei o quê, mas olha quanta besteira que o homem fez, não sei o quê, né? Então, né? Será? A gente vai, não quero dar spoilers, né? Para quem está começando com a leitura bíblica agora, mas será que quando Deus fez o homem, antes de haver uma morte espiritual, será que ele poluiria o mundo do jeito que ele polui? Que ele estragaria tanta coisa no mundo do jeito que ele estraga? Pensa nisso, tá bom? Vamos para a formação da mulher. Estamos acabando, tá? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Gente, a minha cabeça pira, eu penso em 1000 coisas aqui, sabe? Porque todos os animais ali, eles tinham macho e fêmea, e a gente vai ler isso no próximo versículo. Tinha macho e fêmea, e o homem estava só.
Olha, eu tô numa situação meio de solidão, de estar sozinha mesmo, né? Eu tô aqui num quarto sozinha, num país diferente. A minha filha tá aqui no mesmo país, mas ela não tá na mesma cidade, ela trabalha muito. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, estar só já é difícil. Ver eles se multiplicarem e construírem suas famílias, por mais que ele não entendesse até então, ele deveria ver e ele deveria ter algum sentimento de que não estava legal, né? A gente vê no mundo o que é a solidão, quando uma pessoa mais velhinha está sozinha, né? Não tem quem cuidar dela, quando tem uma criança isolada, né? Então, assim, pensa nesse sentimento e pensa Deus falando nesse versículo, versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Foi quando ele falou, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou seja, eu vou fazer alguém que o auxilie, que o ajude, que esteja com ele, mas que ela precisa ser uma pessoa, bacana, sabe? Idônea, uma pessoa que tenha bons pensamentos, que não seja uma sacana, né? Uma pessoa legal, que ande com ele. Olha só, gente, uma auxiliadora. Ele não disse, far-lhe-ei uma escrava, tá? Porque as pessoas, você que de repente está aqui nesse canal e você tem muitas informações da Bíblia, que a Bíblia é machista e não sei o que e tal. Se você for observar, não existe isso. Quando Deus foi formar a mulher, Ele formou para estar auxiliando, para estar participando, ajudando o homem, sabe? Não recebendo ordens, sabe? Dizendo sim, Senhor, não, Senhor. E ela tem que estar ajudando ali junto com Ele, junto a Ele, né? E aí no versículo 19 diz assim, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, aqui tem uma confirmação daquilo que ele já falou lá no capítulo 1, tá, de Gênesis. Trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. Então, o homem, ele deu o nome, no caso Adão, ele deu o nome para todos os animais que haviam na terra. E para todas as plantas, as árvores. Aquele cara trabalhou, viu? Trabalhou bastante. Ele colocou o nome em todos os animais, em todas as plantas, todas as árvores. Você já pensou nisso? Cara, quem que colocou o nome de maçã em maçã? Quem colocou o nome de morango em morango, tal? Foi Adão. Aqui, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O leão é leão porque Adão olhou para o leão e falou, tu vai chamar leão. Acabou. A girafa é girafa porque ele olhou para o pescoção dela e falou, girafa é teu nome. Entendeu? Então, o trabalho dele era fazer isso, nomear cada coisa. O alface é alface porque ele olhou para o alface e falou, vai chamar alface. A cebola é cebola porque não seria alface, seria cebola. E assim por diante. Então, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Né? Selváticos, selvagens, né? Para quem fica na dúvida quando vê isso, são selvagens, tá bom? Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, no meio de toda essa criação de Deus, ele não encontrava. Então, supõe-se, não estou afirmando, por favor, não crie uma regra aqui a partir do que eu estou dizendo, supõe-se que ele procurava alguém que pudesse ajudá-lo.
Porque, pensa, ele tinha que dar nome para tudo, ele tinha que regar tudo junto com o rio, com o rio que passava ali no Éden, ele tinha que cuidar de tudo e ele estava sozinho no final das contas, porque cada um tinha o seu par e ele não tinha. E ele não encontrava alguém que pudesse estar compartilhando tudo isso com ele. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Tipo, ele deu aquele remedião, bota aí o nome do remédio que dá um sono que te arrebenta, aquele sossega cavalo. Deu-lhe um remédio bem pesado para o homem, ele dormiu. Aí o Senhor Deus tomou uma das suas costelas e fechou essa parte, né, com carne, ou seja, o homem originalmente ele tinha uma costela a mais e aquela parte eu não sei te dizer, talvez tenha algum estudo. Ô, gente, pessoal que é do estudo, que sabe também, gente, põe, porque isso é muito precioso, isso é muito válido. Se você sabe, se você tem esse conhecimento, põe aí. Nossa, isso vai, sabe, isso vai ajudar, vai agregar bastante. Mas o Senhor tá mostrando aqui na Bíblia, Moisés escreveu que o Senhor Deus, ele cortou uma parte, ele tirou uma parte da costela, preencheu com carne e vamos ver o que ele fez? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Ou seja, ele pegou a costela. Você vê que também a mulher não foi só com a palavra, porque Deus podia construir com a palavra, mas esse cuidado dele pôr as próprias mãos para criar o homem e a mulher foi uma coisa espetacular. Pensa nisso, tá bom? E ele trouxe a mulher para o homem. E disse o homem: esta afinal é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Pensa na alegria do homem de ter uma mulher, uma fêmea que pudesse estar com ele. Isso aqui para mim é aquilo que ele parecia que ele estava aguardando, mas de forma alguma não se mostrou aqui que ele reclamava. Ele só não encontrava. E quando Deus levou para ele a sua varoa, a sua mulher, pensa na alegria desse homem. Gente, a gente ouve falar, ai, nenhum homem presta, né? A gente vai chegar em algum momento que a gente vai falar sobre isso, mas poxa vida, você acha que nesse momento, como que ele estava se sentindo, vendo a sua outra parte, né? Como a gente costuma dizer, a outra metade da sua laranja ali, ó, sendo presenteada para ele. Ele estava muito feliz. Ele não só estava feliz, como ele demonstrou essa alegria, essa felicidade. Aqui, ó, vai chamar a varoa. Ah, mas por que ele que deu o nome? Porque ele que nomeava tudo e ele a chamou de varoa. Tá bom? Mulher, varoa é mulher, tá bom? É a mesma coisa. Por isso, deixa o homem, olha que interessante, porque Moisés, ele não escreveu isso no 7º dia, ele nasceu muito tempo depois, mas ele conseguiu ver a história revelada de Deus, porque Moisés teve uma experiência fantástica com Deus no deserto, e aí Deus, eu creio que foi aquele momento, que foi aquele momento que Deus revelou a ele a criação da terra. E ele, eu acho que teve um momento de reflexão e ele achou interessante e talvez não, eu tenho certeza, que foi inspirador para ele dizer isso, porque ele está falando, ele está só relatando como que foi a criação da mulher. E ele pega lá no versículo 24, ele escreve assim, ele fez questão de colocar isso aqui, ó. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É por causa disso, ele quer dizer assim, sabe por quê que a gente fala que quando uma mulher se casa com um homem, eles viram uma só carne? Por causa disso. Porque a mulher, ela foi criada porque foi retirado do homem uma parte da sua costela.
Ou seja, eles são realmente uma coisa só. E quando há a união sexual, o casamento, eles se tornam uma só carne. É isso que o texto está querendo dizer. É lindo isso. Por isso que a gente não pode menosprezar e se relacionar com todo mundo, com qualquer um, porque a coisa é muito séria. Você está se tornando uma só carne com alguém. E aí, pensa na bagunça. Aí a gente chama de outras coisas, outros nomes, quando você se relaciona com outras pessoas. E vamos para terminar aqui. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Ou seja, gente, olha que legal, né? As pessoas fazem uma conotação muito pesada com a nudez. Está dizendo que eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha entre si. E assim é um casamento. O homem e a mulher não têm vergonha entre si, por causa da sua nudez. E a gente vai parar por aqui, acabou o Gênesis 2. Se você conseguiu ficar até o final, muito obrigada. Vamos continuar com o projeto. Eu provavelmente vou colocar outros livros aqui para a gente trabalhar. Beijão, fica com Deus e é simples assim. Tchau!